Bom, pessoal, vamos dar continuidade à aula anterior, fazendo aqui exercícios sobre equação da reta, situações de geometria analítica já aplicadas, tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios da nossa apostila, questão 18, página 77, questão 12, página 75, questão 10, página 74, enfim, da nossa apostila número 4. E eu imprimi as questões aqui, caso você não tenha apostila, está no PDF na descrição do vídeo, tá bom? Então eu vou começar aqui com o problema número 18 da página 77, que diz o seguinte: para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar A quando esse alcançar sua altura máxima. O projétil A é esse que descreve essa parábola amarela e o projétil B é essa reta rosa. Ele diz o seguinte: para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, como tem aí, que eu falei, e o outro simplesmente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B, que é a reta, deveria ser alcançada para que o objetivo fosse alcançado. Deveria ser alterada, perdão. A altura do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Só um detalhe, qual é o objetivo? O objetivo é que a reta alcance a altura máxima da parábola, ou seja, o objetivo é que essa reta rosa passe por aqui, pelo vértice da parábola. Bom, para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá. Bom, naturalmente, você deve imaginar que para a reta alcançar o objetivo, que é passar por aqui, ela tem que dar uma subida, né, na inclinação. E o coeficiente angular, que a gente já aprendeu bem, é a tangente do ângulo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto é o coeficiente angular atual. Aqui eu vou chamar de reta R. Quanto vale o coeficiente angular da reta R? Lembrando que o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Se a gente for olhar aqui, pegando esses dois pontos, um é a origem, o outro é esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto A. Se eu fizer o ΔY, ou seja, a variação do y de 0 até 12, né? Lembrando que o coeficiente angular é a tangente do ângulo, então cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a mesma coisa de 6 menos 0, é 6, né? Variação cateto oposto sobre cateto adjacente, então vai ficar 2. Quer dizer, o coeficiente angular agora dessa reta vale 2. Para alcançar o objetivo, tem que acontecer alguma coisa. Só que primeiro eu vou ter que saber por onde deve passar essa reta para poder a gente entender quanto deve variar o coeficiente angular. O objetivo é que ela passe por aqui, pelo vértice da parábola. Bom, se ela passar pelo vértice da parábola, olha só, qual vai ser o coeficiente angular? Vamos chamar de R'. O coeficiente angular da nova reta, olha só quanto vale o cateto oposto. Esquece a rosa agora, tá? Foca na branca. 16, o cateto oposto é 16. Está aqui. E o cateto adjacente é 4. Então, se você olhar, antes o cateto oposto, o coeficiente angular era 2. Agora, o coeficiente angular tem que ser 4 para alcançar o objetivo. Em outras palavras, deve aumentar ou diminuir? Aumentar. Então, daqui para cá, ele tem que aumentar 2 unidades. Essa questão foi da prova do Enem, de Geometria Analítica, que é um tema que sempre aparece no Enem. Não cai tantas questões, mas as poucas questões que caem podem fazer muita diferença na sua nota, tá bom? Então, 18, problema número 18, tem que aumentar em 2 unidades, letra C. Bom, a gente vai fazer agora esse problema, que é o número 12. Já estou avisando, né, até pela cara, né, não é um problema tão rápido, a gente precisa passar por algumas etapas. Mas talvez essa orientação que eu vou falar agora seja uma das coisas mais importantes em geometria analítica. Trace um plano para resolver o problema. Isso funciona muito em analítica. Ou seja, você tem um objetivo, eu quero chegar até ali,
eu preciso calcular isso, isso faz uma lista, calcular isso, isso, isso e isso e encontra a resposta. Se você conseguir entender o plano, o resto é só conta, tá bom? Então, muita gente olha para um problema desse, eu faço questão, inclusive, de resolver aqui, porque acha difícil e tal. Ele vai dar um trabalhinho, nada demais, nada exagerado, mas é preciso dominar bem o conteúdo, porque as questões de analítica, às vezes, elas envolvem toda a matéria. E aí fica parecendo que é muito mais difícil, mas na verdade é porque vai juntando um conteúdo com outro, um tópico com outro, tá bom? Vamos lá, vou ler o problema e a gente vai traçar esse plano, tá? Se liga. O quadrado localizado no primeiro quadrante tem um lado AB sobre a reta R, como está no desenho aí. AD sobre a reta S, BC sobre a reta T. Olha as retas R, S e T. A pergunta é bem direta. Determine as coordenadas do vértice D do quadrado. Bom, o vértice D está aqui, ó, esse pontinho que eu estou destacando aqui. Vamos logo ver uma coisa rápida, né? O vértice D, vou chamar de um ponto aí, AB. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu posso, né? Eu posso ir chegando a algumas conclusões. Por exemplo, isso aqui é um quadrado, tá? Ele fala no problema. Esse ângulo aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, tá? No quadrado, os quatro ângulos são retos. Esse ângulo aqui é 45, esse aqui também é 45, né? São iguais. Aqui é bem tranquilo, não tem muito mistério, né? 45, aqui também é 45, opostos pelo vértice. Aqui é 90, então para formar 180, aqui também é 45. Então, aqui também vai ser 45. Está cheio de 45 na nossa história aqui. Então, se esse triângulo é 45, ó, só para não confundir, esse 1/2 ele começa aqui, tá? Mas o triângulo ao qual eu estou me referindo é esse aqui. Esse amarelinho, que tem hipotenusa valendo 4, do 0 até o 4. Vê se você concorda. Que aqui no meio é exatamente 2. Inclusive é o x do ponto D. Olha só que legal. Isso aqui já é 2. Então não tem tanta dificuldade aqui, né? O ponto B, 2. Então é tudo muita observação. Note que eu ainda não estou calculando coeficiente angular, equação de reta, nada. Por enquanto, só descobrindo algumas coisinhas. Bom, como aqui é 45, 45, esse triângulo é isósceles, aqui também é 2. Então esse ponto é 2, 2. Vou repetir, 45, 45 é aquele triângulo especial, retângulo e isósceles, tá? Então, 2 e 2 aqui. Agora vamos lá para o plano. O ponto D é o ponto 2 e uma ordenada que eu não sei ainda. Sabe qual vai ser o meu plano? Vou pensar assim. Esse segmento azul que eu estou traçando aqui, o que ele é do quadrado? Pensa comigo. Ele é o quê? A diagonal. Beleza? Tenho certeza que você pensou isso. Esse pedacinho azul é a diagonal do quadrado. Para descobrir o y do ponto D, olha só, seria o 2 mais a diagonal do quadrado. Vou dar só um chute. Imagina que a diagonal do quadrado vale 5, por exemplo. Então, esse y do ponto D seria 2 mais 5. Beleza? Então, olha a minha meta. Eu vou trabalhar para encontrar o tamanho da diagonal do quadrado. Quando eu encontrar o tamanho da diagonal do quadrado, eu vou fazer 2, que é o y do ponto B, mais a diagonal do quadrado e vou achar o y do ponto D. E aí acabou o problema. Aí vamos lá. O objetivo é encontrar a diagonal do quadrado. Como é que se encontra a diagonal do quadrado? É o lado vezes raiz de 2. Vamos lembrar? Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Então, para encontrar a diagonal do quadrado, eu preciso do lado do quadrado. Então, vamos lá. Agora, eu vou dedicar minhas energias a encontrar o lado do quadrado. Vamos embora. Como eu vou fazer isso? Vamos ver se essa ideia está legal para vocês. Esse ponto B é o ponto 2, 2. Esse ponto A é o ponto, olha aqui, esse ponto A é um meio e alguma coisa que eu ainda não sei, tá? É um y do ponto A.
Se eu descobrisse, olha só, vê como parece muito mais fácil. Se eu descobrir qual é a ordenada do ponto A, eu faço a distância do A para o B, distância entre dois pontos, aquela fórmula, raiz quadrada, nanana, e aí eu encontro o lado do quadrado. Quando eu encontrar o ponto A certinho, eu faço a distância de A para B. Quando eu encontrar o lado do quadrado, eu encontro a diagonal e aí termino minha questão. Beleza? Então vamos tentar encontrar esse y do ponto A. O que é que a gente poderia fazer? Ver se está legal para vocês também. Eu poderia encontrar a equação dessa reta R. Depois que eu encontrar a equação da reta R, eu troco x por meio e jogo na reta R e vou encontrar o y, que é o que eu estou tentando descobrir. Beleza? Faz sentido? Então, vamos encontrar a equação da reta R. Tá, uma reta aqui. Outro detalhe, não sei se você já descobriu aí, já observou, mas se você olhar para esse triângulo, 45, acompanha meu dedo, 45, 90, 45, ele também é isósceles. Então, se esse cateto vale 4, esse maior aqui vale 4, aqui também vai ser 4. Beleza? A equação da reta R, a gente vai pensar na equação da reta que a gente aprendeu. Mx mais n. O n de navio é onde a reta corta o eixo y. E a gente aprendeu, olha aqui, ó, só olhar. Então, 4. E o m? O m é o coeficiente angular, tem a ver com a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. Lembrando que é sempre nesse sentido aqui, ó, trigonométrico, sentido anti-horário. No caso é esse ângulo aqui, 135. E a tangente de 135, vamos lembrar? Você pega o suplemento. Então, pega a tangente de 45 e muda o sinal, menos 1. Já fiz esse exemplo, inclusive, em aulas anteriores, né? Pronto, encontrei a equação da reta, menos x mais 4. Que reta? Reta R. Vamos lembrar, só recapitulando a ideia, eu quero encontrar o ponto A todinho, porque eu já tenho que ele é meio e alguma coisa. Eu vou encontrar o y do ponto A. Quando eu encontrar, eu faço a distância do ponto A até o ponto B e acho o lado do quadrado. Quando eu achar o lado do quadrado, eu faço diagonal do quadrado, L raiz de 2. Quando eu achar o tamanho da diagonal, para descobrir o y do ponto D, que é a pergunta da questão, você faz 2 mais o tamanho da diagonal. E aí fecha o problema, beleza? Eu sei que é muita informação, qualquer coisa, pausa, refaz as contas, porque vai fazer todo sentido quando você entender. É uma questão que é mais trabalhosa do que difícil, tá bom? Então vamos lá, encontrar o y do ponto A. Bom, o y do ponto A, basta você colocar x igual a meio. Então, substituindo aqui meio no lugar do x, eu vou encontrar meio, menos meio mais 4, né? Porque a reta é menos x mais 4. Tiro o MMC, que é 2. Então, vai ficar menos 1 mais 8, 7 meios. Olha aí que beleza. Então, encontrei o ponto A. Ele é meio e 7 meios. O que é que a gente vai fazer agora? Encontrar o lado do quadrado. O lado do quadrado, como é que se calcula? Distância entre dois pontos. Que pontos são? A e B. Se concentra. Variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. Soma e tira a raiz. Então, vamos lá. Ponto A e ponto B. Então, vai ficar assim. 2 menos meio ao quadrado mais 7 meios menos 2 ao quadrado. 2 menos meio dá 3 meios ao quadrado, 9 quartos. 7 meios menos 2 também dá 3 meios, por coincidência, né? 9 quartos. 9, 9, 18. Raiz de 18 sobre 4. Essas continhas são super importantes, né? Raiz de 18, 3 raiz de 2 e raiz de 4 é 2. Isso aqui é o lado do quadrado. Lembra que nosso objetivo era encontrar a diagonal para poder encontrar
o y do ponto D de dado. Como é que se encontra a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado, como eu coloquei ali, é L raiz de 2. Vamos substituir o valor de L. 3 raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, cancela com 2 aqui, ó. Então, a diagonal do quadrado é 3, ok? Conseguimos finalmente encontrar. Quanto vai ser o y do ponto D? Olha só, do B aqui, olha só, B, sobe 3 unidades para o ponto D. Então, se a altura aqui é 2, mais 3 unidades, 5. Então, 2 aqui, mais 3, 5. Logo, o B, que é o y do ponto D, vale 2 mais 3, 5. E a questão pede as coordenadas do ponto D. Conseguimos encontrar 2 e 5, acabou a questão. Beleza? Sugestão do professor, né? Refaça esse problema, tá? Pega o problema, tenta fazer todinho sozinho com o que eu fiz aqui, sem olhar minha resolução, depois confere de novo, tá bom? Isso é uma maneira ótima de estudar. Vamos fazer o próximo problema. Esse aqui, número 14, da página 76. Diz o seguinte: no plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual, ou seja, nosso plano XY normal, escolhido uma unidade de comprimento UC, a medida em UC ao quadrado, ou seja, de área, da região do plano limitada pelas retas. Olha só, a gente vai pegar essas retas, super importante saber fazer esse tipo de questão. X menos 3y igual a 0. A outra reta, 3x menos y igual a 0. E a outra reta, x mais y menos 4 igual a 0. Bom, tá aí o desenho das três retas, quer dizer, as equações das três retas. Eu vou fazer o desenho, quando elas se interceptarem, deve dar uma figura, e a gente vai descobrir a área dessa figura, tá bom? Isso é muito comum em vestibulares de todo tipo, não só Enem, FUVEST, SSA, Itaim, militares, então todo tipo de vestibular, particulares de medicina, FGV, o que você imaginar de vestibular que cai geometria analítica, pode cair um problema desse, tá bom? Então, super importante. Bom, primeiro eu acho mais interessante a gente arrumar a reta do jeito que a gente trabalha de maneira mais ordinária, né? Comumente. Aqui eu vou chamar de reta R, reta S e reta T. A reta R, se a gente isolar o y, fica y igual a 1/3 de x, ou x sobre 3, tanto faz. Se a gente isolar o y aqui na reta S, só é jogar ele para lá, fica y igual a 3x. E se a gente isolar o y aqui na reta T, só jogar para lá, vai ficar menos x mais 4. Bom, por coincidência ou não, é a mesma equação daqui, menos x mais 4. Pelo menos o desenho eu já sei que é esse aqui, tá? Agora, logicamente, eu vou ter que apagar aqui para a gente fazer o desenho bem direitinho. Por quê? É importante você usar o plano cartesiano, porque tem algumas questões que quando você faz o desenho, existe uma maneira mais simples de calcular as coisas. Você deve estar imaginando, quando eu colocar essas três retas no mesmo desenho, no mesmo plano, quando elas se interceptarem, qual é a figura que você acha que vai aparecer para a gente calcular a área? Um triângulo, né? E aí como é que se calcula a área do triângulo? A gente aprendeu em aulas anteriores. Metade do módulo do determinante. Se o triângulo tiver numa posição... o triângulo tiver numa posição não muito agradável, porque aí não dá para fazer bonitinho, base vezes altura sobre 2. Mas se tiver numa posição legal, eu posso usar base vezes altura sobre 2. Vai depender da situação. Então, por isso que é legal fazer um desenho um pouco mais preciso, tá? Então, vamos lá. Vou colocar o plano cartesiano aqui. A primeira reta, 1/3 de x, ela passa pela origem, não podemos esquecer, tá? Porque não tem termo independente. A segunda reta, ela tem uma inclinação maior. E a outra reta, inclusive, foi até da questão anterior.
Então, na verdade, é esse triângulo aqui que eu vou ter que calcular a área. Esse é o triângulo. Ele realmente não está na posição, digamos assim, mais agradável para fazer base vezes altura sobre 2. Então, a gente vai chamar um triângulo aqui de OAB. Eu preciso encontrar esses pontos para poder jogar no determinante, tá bom? Vamos lá. O primeiro não precisa porque é a origem, eles já se cruzam na origem, tá? Aqui eu vou colocar as retas, essa primeira foi a reta R, não, essa foi a reta S. A primeira foi essa daqui e essa reta T. Então, o ponto O é o ponto 0, 0, tá beleza. O ponto A eu vou descobrir e o ponto B eu vou descobrir também. Depois que eu descobrir os 3 pontos, eu jogo no determinante e divido por 2, tá bom? Vamos lá, para calcular a área do triângulo, estão lembrados? Vamos lá, para encontrar o A, é a interseção de duas retas, da reta T com a reta R, com a reta S. S interseção T. Como é que a gente encontra a interseção de duas retas? É só igualar as equações ou resolver um sistema com elas, é a mesma coisa, tá? Ou você pega uma equação, substitui na outra, ou você simplesmente iguala as duas se já estiverem arrumadinhas. Não esquece, isso serve não só para encontrar ponto de interseção entre retas, pode ser entre circunferências, reta com circunferência, reta com cônicas, enfim, interseção de figuras, você pode fazer um sistema com as equações. Nesse caso, a reta T e a reta S, olha como elas já estão arrumadinhas. T e S, basta igualar. Então, vou igualar aqui. 3x igual a menos x mais 4. Então, vai ficar 4x igual a 4, x igual a 1. Olha que bacana. Então, aqui é 1. O x é 1, falta o y. Para achar o y, basta substituir. Vamos substituir aqui. 1, 3 vezes 1, 3. Então, já encontrei aqui 1 e 3. Vou deixar aqui, ó, 1 e 3. Agora eu vou fazer a interseção para encontrar o ponto B, que é a reta R com a reta T. Ponto B, R com a reta T. E aí, só lembrando como é que eu encontro, quando eu encontrar o x, como é que eu encontro o y, você substitui em qualquer uma das equações, tá? Olha para mais fácil e substitui. Então, R com T, R e T. Vou igualar as duas, vai ficar assim. 1/3 de x igual a menos x mais 4. Posso multiplicar tudo por 3, fica x igual a menos 3x mais 12. 4x igual a 12, x igual a 3. Então, eu encontrei aqui 3. Para encontrar o y, basta substituir, como eu falei. Você pega aqui, ó, 3 e joga na equação da reta. Pode colocar na primeira. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui foi o ponto 3, 1. Olha que bacana. Encontrei todos os pontos que representam os vértices do triângulo. De acordo com o que a gente estudou na aula de área do triângulo, era calcular o determinante, né? E ver a metade dele em módulo, porque às vezes o determinante pode dar negativo. Como é que a gente faz esse cálculo? Vamos ver? Monta a matriz, completa as duas últimas colunas, desculpa, a última coluna com 1, e a gente usa aquela técnica para resolver o determinante. Olha os pontos. 0, 0, 1, 3, 3, 1, completa com 1. Esse é o determinante. Para calcular, o que é que a gente faz? Repete as duas primeiras. Vou repetir aqui, vou botar até de azul. 0, 0, 1, 3, 3, 1. Então, primeiro produto, 0. Segundo, 0. Bom é que a conta está dando bem simples. Terceiro, 1. Na volta, não esquece, muda o sinal. Voltei, menos 9. Voltei, 0. Voltei, 0. Olha que bacana. Deu menos 8
o determinante. A área do triângulo é a metade do módulo do determinante, ou seja, módulo de menos 8 é 8, então a área do triângulo igual a 4. Resolvido, tá bom? Então, dá um trabalhinho, mas como eu disse, não é uma questão com raciocínio mirabolante, é você ter um plano. Olha, tem que fazer isso, 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 calcular cada coisinha e aí você consegue resolver numa boa, tá certo? Se quando você desenhar o triângulo ficar mais fácil, base vezes altura sobre 2, aproveite, faça assim. Por isso que eu sugiro que você faça um desenho, porque às vezes o desenho salva você. Porque toda vez que falam para mim, eu pergunto, como é que calcula a área do triângulo em geometria analítica? Aí muita gente fala, não, faz metade do determinante. Só se você não tiver uma opção mais rápida. Porque aqui, querendo ou não, dá um trabalhinho. Mas se você tiver uma opção mais rápida, usa isso que vale a pena. Eu vou deixar para vocês a questão número 15, que pergunta também a área de um triângulo. Aí você faz a mesma coisa e vê se você tem que usar o determinante ou você pode usar base vezes altura sobre 2, tá bom? Usa isso que pode ser que salve a questão. Eu vou fazer agora a questão número 10, da página 74. Foi uma questão da prova da FUVEST e deu uma dor de cabeça para muita gente, tá? É uma questão que ele começa com um gráfico com um monte de pontinhos aí, e aí muita gente me pergunta sobre essa questão e gera bastante dúvida, mais pela parte da interpretação. Realmente, a interpretação dela é pesada. Se você olhar as alternativas, a maneira de expressar, causa um pouco de medo. Vê só. Mas a gente vai decifrar isso aí e vai ver que vai resolver em uma linha de cálculo. Bom, vamos lá. O gráfico mostra a evolução diária em certo intervalo de tempo não especificado na abscissa de dois índices econômicos normalizados para que suas médias no mesmo período sejam ambas iguais a 1. Se liga nisso, tá? As médias no mesmo período sejam ambas iguais a 1. O valor do índice 1 no dia I é xi e o valor do índice 2 no dia I é yi. O gráfico ilustra cada um dos índices xi e yi, como eles variam, né, em função de I, mostrando os pontos I, xi, pontos escuros, e yi, pontos claros. Quando você olhar no seu material, você vai ver uns pontos claros e outros pontos escuros. Para entender melhor a relação entre os dois índices, um novo gráfico foi feito com pares x e y. Ele deu uma relação aqui, onde uns pontos claros tinha I, xi e os escuros, deixa eu ver se nessa ordem, não, os escuros I, xi e os claros I, yi. E nas alternativas ele está perguntando qual é o gráfico que melhor representa a relação entre x e y, tá? E aí ele diz o seguinte, para entender melhor a relação entre os dois índices, um novo gráfico foi feito com pares x e y, isto é, com o índice 1 na abscissa contra o índice 2 na ordenada. O resultado foi... Caramba, então como é que a gente vai pegar esses pontos e traduzir para uma nova relação? Tem uma dica aí, né? Não é uma dica, tem uma coisa no meio do problema que se você for ler com pressa, que é muitas vezes o que a gente faz na hora do vestibular, tenta fazer aquela leitura rápida e pode passar batido. Mas lá na segunda linha, na primeira para a segunda, tem dizendo o seguinte, ó, o gráfico mostra a evolução diária e diz assim, de dois índices econômicos normalizados para que suas médias no mesmo período sejam ambas iguais a 1. Quer dizer, a média entre x e y tem que ser 1. Como é que eu escrevo isso? A média entre x e y tem que ser 1. Olha só, a média aritmética de x e y tem que ser 1. Se você passar o 2 para lá, multiplicando, você chega nessa relação. Olha que bacana. Então, você conseguiu relacionar a grandeza x com a grandeza y a partir dessa informação. Isso aqui representa uma reta
Olha só, onde é que ela passa no eixo Y, no 2. E para saber onde ela passa no eixo X, então vou botar o 2 direto aqui. Onde ela passa no eixo X, como foi que a gente aprendeu? Pega a função ou a equação da reta, né, igual a zero. E a gente vai achar x igual a 2. Então quer dizer que ela passa no 2 e no 2. Então, esse seria um esboço aqui da relação entre x e y. Se a gente olhar para esses gráficos bem pontilhados, o que parece um pouco mais com a reta decrescente seria a letra B de bola, tá bom? Então, fica resolvido esse problema, que realmente não é fácil, mas a gente conseguiu fazer uma interpretação aqui que salvou a questão, tá bom? Até a próxima.